Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você pode falar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você pode nos encontrar no Instagram, né, do UTI Informa em Ação, e também na sua plataforma preferida. Dá para ouvir aqui pelo YouTube, dá para acessar pelo Spotify e também no nosso clube de apoio-se, né, junto com os nossos apoiadores. Então entra lá no nosso link, entra no nosso Instagram, no link e dá uma olhadinha, né, para você vir apoiar o nosso podcast aqui. Vamos seguir, né? Esse mês a gente tá meio tocado, né, Sancler, com a história de fazer 5 anos da pandemia, né? A gente falou Pandemia. sobre o Covid, né, a semana passada, as lições que ficaram, né, da pandemia, né? E na pandemia eu descobri que, na verdade, a pandemia, obviamente, foi uma coisa fora da curva, né? Mas que existem outras situações, né, de epidemia sempre acontecendo no nosso país, né? E eu achei muito legal quando eu descobri que é uma atuação do fisioterapeuta intensivista, né? Que pode ser, né? Digamos aí, um outro local, né? Uma outra maneira de atuar, assim, né? E eu achei muito legal. Acho que é muito legal trazer para cá, porque a gente vive falando sobre isso, né, Sancler, sobre expandir as possibilidades, né, conhecer outras coisas que existem. Às vezes o pessoal, né, tem vontade, né, mas acha que não dá porque eu sou fisio da UTI, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta intensivista nas pandemias, com a Mari. Mari, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. A Mari tem muita experiência nisso, né? Muita história legal para contar, né? E aí a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Então, Mari, seja muito bem-vinda, obrigada e pode se apresentar. Muito obrigada. É um prazer compartilhar um pouquinho aqui do que eu já vivi com vocês e esse momento de conversa com colegas que eu admiro tanto. Muito obrigada mesmo. Bom, eu sou Mariana Moreira, fisioterapeuta. Hoje sou fisioterapeuta do Hospital Universitário de Brasília, da UTI adulto, do HUB, mas trabalhei praticamente minha carreira toda, em quase 10 anos, no Hospital das Clínicas de São Paulo, e mudei agora para Brasília para cursar, sou mestranda em Política Pública em Saúde, pela Escola de Governo Fiocruz Brasília. Bom, então, acho que vou começar falando um pouquinho de como que eu trabalhei um pouco nas emergências em saúde, né, Débora? Mari, acho que é interessante, porque eu conheci a Mari pelo HC, né? E aí acho que foi uma porta, né, que acabou se abrindo ali também pelo HC, né? Pelas pessoas que você conhecia ali, enfim. E é muito legal porque é isso, né, Sancler? Tem muita gente que não sabe, assim. Então, quando eu comecei a escutar a história da Mari, na época do Covid, eu já achei sensacional. Aí depois que passou, a gente se encontrou no CIFI, né, o ano passado, e aí ela me contando outras experiências, e eu falei, caramba, quanta coisa legal. Então, assim, Sancler, não sei se você quer falar alguma coisa antes, mas eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente expandir a nossa profissão, a nossa atuação. E a Mari é mesmo apaixonada pelo SUS, né? E aí talvez tenha muita gente assim, e que queira, né, tentar ver outros caminhos, outras coisas para fazer, para contribuir. Então, acho que vai ser um episódio muito legal, né, Sancler? Com certeza. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade, participar aqui com a gente. Eu conheci a Mari através da Débora lá no CIFIR também, a gente conversou um pouco a respeito disso. E como a Débora disse, são possibilidades de atuação que vão muito além das 4 paredes de uma UTI, né? E eu acho que é muito interessante a gente conversar aqui, porque do mesmo jeito que as portas se abriram para você nesse caminho em algum momento, às vezes as pessoas nem imaginem que elas possam chegar a trabalhar com isso. E como a Débora colocou, a gente está meio saudosista, a gente fez, né, saudosista no sentido de relembrar aquelas coisas que a gente viveu há 5 anos atrás da pandemia, mas se a gente for parar para pensar na história da humanidade, dos cuidados em saúde, do SUS, a gente vive enfrentando situações de epidemia o tempo inteiro.
Então, qual é o momento da nossa vida que a gente não abriu um jornal, assistiu uma TV, leu no site que a dengue está estourada, que H1N1, teve o período da H1N1, da gripe suína, e aí depois veio o Covid, e aí surge um vírus novo, surge uma infecção nova, surge uma situação de calamidade nova, enchentes, etc. Então, tem tantas situações que a gente precisa da assistência à saúde, e a gente já passou do momento que a saúde era médico-centrada e médico-exclusiva, né? Então, assim, por que não a gente começar a se colocar e pensar cada vez mais na inserção do fisioterapeuta nessas outras frentes? Então, eu queria, de antemão, te parabenizar pelo trabalho. Eu acho que isso é importante a gente compartilhar aqui, que isso ajuda outras pessoas e fortalece a nossa atuação dentro do universo da área da saúde, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu acho que é um momento muito interessante, até porque toda vez que tem, a gente falou isso no episódio passado, toda vez que tem uma situação dessas, ela molda os profissionais, ela molda os pacientes, ela molda a sociedade, ela molda o sistema, e a gente tem que conseguir atravessar essas situações e aprender o que a gente pode para melhorar para as próximas situações que a gente vai viver, né? Então, seja muito bem-vinda e acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana. Acho que você ia falar, né, sobre o que te levou, como você foi parar nesse meio e etc. Sim, sim. E muito legal, é bem por aí mesmo. E a gente não pode esquecer da história, acho que da fisioterapia, né, que teve sua grande ascensão depois da Segunda Guerra Mundial, né, com todas aquelas pessoas que precisavam de assistência para reabilitação. Então, a fisioterapia entra aí também, né. Mas como que eu participei de missões de emergência em saúde em outras cidades, enfim, eu era fisioterapeuta da UTI de moléstias infecciosas do Hospital das Clínicas de São Paulo, então eu já tinha alguma expertise com doenças epidêmicas, né? Já tinha tratado casos de H1N1, de doenças respiratórias que evoluíam para o seu estado grave, então a gente já tinha ali um manejo um pouco mais treinado, né? Mas lógico que foi completamente diferente da Covid, que não era 1, 2 casos, era a UTI inteira e todas as UTIs no mesmo caso, enfim, acho que isso vocês já devem ter abordado no episódio anterior. Mas também, em relação àquele o clima que uma epidemia gera na equipe, né? A gente já tinha passado por epidemias que eu não vou esquecer, de febre amarela, por exemplo, que foi em 2017, 2018, 2019, sempre na época do verão. A gente teve epidemias muito importantes em São Paulo, na região ali de São Paulo, e a nossa UTI foi referência para receber esses casos. E a gente aprendeu muito com isso, né? Não só de como manejar a doença, mas de como lidar com o clima de uma epidemia. De você ter todos os doentes da sua UTI com a mesma doença, toda a equipe tendo que lidar com aquilo, com medo, né? Porque também era uma doença transmissível, no caso, por um mosquito, mas a gente também estava com medo, mas todo mundo vacinado, claro, né? Mas doenças pacientes que evoluíam muito parecido, de uma forma muito rápida, a gente recebia os casos graves, então a letalidade é muito alta, na época foi mais de 60%. Então, a gente já viu que não era algo normal, que não era o nosso dia a dia normal de trabalho, né? Que você vai conversar com a equipe, vai discutir os casos e vai lidar. Não era bem por aí. E aí, quando veio a pandemia da Covid-19, a gente já tinha essa equipe um pouco mais treinada para essa situação e uma chefe impecável, incrível, que atualizada, muito racional, muito humilde, muito junto com a equipe. Então, desde o primeiro momento, a gente já viu que não ia ser algo normal, sabe? Que não ia ser aquele dia a dia de trabalho. E a gente, como uma equipe unida, que acho que é o mais importante, assim, né? Fomos sabendo lidar de uma forma muito interessante. Enfim, a epidemia, né, a pandemia veio e surgiu a oportunidade, como eu estava numa área de infectologia, muitos infectologistas foram convidados, né, se voluntariaram e foram trabalhar em outras organizações, como organizações não governamentais e governamentais também. Né? A não governamental que eu participei foi o Médicos Sem Fronteiras, e esses médicos foram para esses municípios e tentar prestar assistência ali nesses casos de emergência, né? Então, lugares que a mortalidade está muito alta, né, que não tem realmente uma assistência, não tem hospitais, não tem assistência adequada,
essas organizações acabam cobrindo esses lugares. E esses médicos me mandavam mensagem, falavam, ai, Mari, tô com esse caso aqui, você acha que a gente já entuba, ou se a gente tenta uma VNI, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E aí eu discuti o caso, né? Sim, olha, tenta fazer isso, mas assim, eu não tô vendo, né? É muito diferente. A gente tá ali com o Perde o doente. feeling, né? Aquele olhar específico. Que é justamente o que a diferença que a experiência faz, né? Se você tem um protocolo, né, a seguir, né, ó, não, a saturação tá assim, ou a relação PEF tá assim, entuba, faz isso, seria um pouco mais simples, mas não tem essa proximidade, esse feeling. Então, eu acabava discutindo o caso, mas eu falava, viu, e por que vocês não me levam para aí, né? Já que vocês estão precisando dessa ajuda. E acho que foi bem a partir daí que aconteceu. Um colega infectologista que trabalhava comigo falou, fez questão, mas ele fez questão mesmo, tá? Ele falou com a coordenação. No caso, essa organização é muito bem estruturada, só que também a gente tem que entender que em outros países, né, quando é uma organização internacional, eles seguem ali a linha de outros países. E a fisioterapia tem atuações muito diferentes em outros países, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem o SUS, que realmente cobre grande parte das necessidades de saúde. Não é ainda, né, como a gente gostaria que fosse, mas ele cobre grande parte das necessidades de saúde. Então, essas organizações atuam muito mais em outros países, né, com necessidades humanitárias graves e de saúde graves. No Brasil, no contexto da pandemia, essas organizações começaram a trabalhar um pouco mais nesse sentido. Mas o fisioterapeuta não era parte integrante de fato, né? Mas eles se adequam também ao país que estão prestando assistência, né? No caso, o Brasil. E aí, um desses colegas infectologistas falou, não, vocês têm que levar a Mari. No caso, era a Mari, porque era a Mari que ele trabalhava junto, né? Porque eu não tenho nada de muito especial, só sou uma fisioterapeuta, né? Experiente e estudiosa. Mas aí foi a partir daí que eles realmente entraram em contato comigo, me contrataram, e eu pude participar de uma missão de emergência numa cidade do sertão do Nordeste, de Covid-19 especificamente. E aí foi uma experiência muito, muito legal, que eu posso contar para vocês também. Ô Mari, antes da gente entrar assim especificamente, né? Depois você até estava me falando, né, que existem outras emergências, né, que existem chamadas, por exemplo. Então, antes da gente falar, assim, né, como você atuou, enfim, quais são as outras, né, possibilidades, assim, né? Acho que depois você foi para uma de infantil, né? Uhum. Sim, eu participei. E assim, existem chamados voluntários, sabe? Que aparentemente não são atrativos, mas são muito interessantes. Minimamente você não vai ter custo. Eu sei que é difícil também você largar o seu trabalho, enfim, mas tem um pedido, quando é vinculado ao Ministério da Saúde, eles emitem uma carta, né, de solicitação do seu deslocamento para outro município, outro estado, dependendo da emergência de saúde. E é algo que, assim, é extremamente enriquecedor, e você vai conhecer pessoas muito interessantes também. Então, assim, eu acho que os voluntariados são muito, muito legais, tá? São portas, são oportunidades mesmo. E é isso que a gente precisa, pensando em expansão da profissão e nós como pessoa mesmo, acho que são oportunidades muito, muito legais. Então, acho que foi em 2023, eu fui numa missão de emergência para Macapá, numa epidemia de vírus essencial respiratório, né? Então, foi uma emergência pediátrica. Fui para uma maternidade prestar assistência a essa maternidade, que, no caso, a cidade inteira, né, estava com o fluxo, né, sobrecarregado, né, o fluxo assistencial de saúde, e o grupo todo, pela Força Nacional do SUS, que é um departamento do Ministério da Saúde, né, extremamente eficiente, eles atuam de forma rápida, emergencial, nos grandes desastres, epidemias e emergências em saúde. E a gente atuou ali para desafogar mesmo a assistência em saúde pediátrica, né? Então, foi uma oportunidade muito legal também. Você vai junto com uma equipe muito experiente, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dependendo do tipo de emergência em saúde, eles colocam os profissionais, né? Então, pode ter psicólogo também, nutricionista, enfim. Nas emergências, por exemplo,
da população Yanomami, vai o nutricionista, o psicólogo, assistente social, infectologista. Então, são oportunidades muito enriquecedoras, sabe? São únicas. Mas também trabalhar em emergência de saúde não é tão simples assim, né? Além da experiência ser importante, a gente tem que entender que é uma imersão. Então, psicologicamente, é algo pesado, né? Então, acho que tem que ter esse entendimento. Por exemplo, geralmente as missões são curtas, porque realmente você é imersivo, né? Então, você se desgasta muito. Você vai ficar 12 horas trabalhando 12 horas todo dia, e à noite discutindo e fazendo relatório, e, né, identificando quais são os problemas e propondo soluções. Então, são experiências muito imersivas. Então, acho que o psicológico tem que estar também em dia, sabe? E muitas dessas organizações oferecem acompanhamento psicológico, que é extremamente importante. Que fantástico. Eu fico imaginando assim, eu queria fazer 2 perguntas, a gente transcorre ao longo do episódio. Uma, quando vocês chegam num lugar, numa situação como essa, como você disse, é para auxiliar a sobrecarga excessiva que já estava acontecendo e que o local não consegue dar conta da demanda. Aí vocês precisam instituir tudo novo ou vocês têm que se adaptar ao que já se fazia no local? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu acho que pode ser mais para frente do episódio, só para a gente não esquecer depois, como é que vocês se organizam para deixar coisas úteis para que o fluxo aconteça no local? Se é que tem isso dentro desses projetos. Né? Então, acho que a primeira, assim, vocês criam tudo novo, criam a estrutura, ou vocês pegam o que já tem e adequam em cima daquilo? Bom, no Brasil a gente tem o SUS, então estrutura profissional, equipamento já tem, né? Essas organizações internacionais de assistência humanitária e de saúde, em muitos lugares eles montam do zero, né? Mas aqui no Brasil, não. A gente viu aí montagem de hospitais de campanha, enfim, né? Tem toda essa discussão se isso é bom ou se isso é ruim, mas o ideal, né, é realmente utilizar a estrutura já existente e qualificar, e melhorar, e deixar legado, né? Então, acho que esse é o principal ponto. E acho que a forma de chegar também é algo a ser discutido, né? Porque a gente tem, não sei se é só no Brasil ou em muitos países, aquela cultura de fiscalização, de culpabilização, né? E isso é totalmente destrutivo, não funcional, né? E realmente... Mas é a primeira coisa que a gente pensa quando chega um grupo externo no seu local de trabalho, né? Então, acho que essa foi uma das principais coisas que eu pensei, eu e a equipe, né? No caso, com Médicos Sem Fronteiras, a equipe era super grande, mas eu trabalhei de forma muito próxima com um médico intensivista e uma enfermeira intensivista, uma equipe incrível, e a gente fazia reuniões previamente, antes de ir para o local de trabalho, e o tópico que a gente mais discutiu foi como chegar ali, né? De que forma que a equipe, que os profissionais daquele hospital, daquele complexo hospitalar, não nos vissem como pessoas que estão fiscalizando, que estão cobrando, que nem está aqui e vai chegar ditando ordem, achando que é fácil, né? Tem a doação agora, mas antes não tinha, né? Então, tem tudo isso. E a gente também sabe disso, a gente passa pelas mesmas dificuldades, né? Então, eu acho que essas missões são muito mais como trocas de experiência, como apoio, assistência humanitária, enfim, acho que é muito mais sobre a troca de experiência. Porque a gente não sai lá sabendo menos, a gente aprende muita coisa, né? Acho que a gente ensina muita coisa e aprende muita coisa. Então, eu gosto de chamar de trocas de experiências. E aí, o primeiro momento é de avaliação, de integração. Eu sempre fui muito bem recebida, a equipe como um todo, a gente foi muito bem recebida em todos esses complexos hospitalares, mas sempre fica esse receio de fazer a equipe entender que a gente está lá para ajudar, né? Então, o primeiro momento a gente não implementou nada. É um momento de conhecer, de ajudar, de estar ali no leito, conhecer a equipe, fazer uma reunião, assim, no local mesmo, né? Nada muito formal, sabe? Às 3 horas vai ter reunião com todos os fisioterapeutas, né?
Não, era estar ali, né, na UTI, no dia a dia, entender as dificuldades, conversando de forma bem simples, e sem ser muito agressivo, sabe? Para entender as dificuldades, entender as facilidades, as potenciais possibilidades de mudança, para depois começar a implementar algo. Porém, numa emergência em saúde, isso tem que ser muito rápido. Então, toda essa falando avaliação... assim, com a roda girando, né? As coisas acontecendo e tal. E aí, só uma observação para você continuar. Isso já é difícil da gente fazer em equipes que a gente há anos trabalha junto. Imagina você chegando numa equipe nova, que você não conhece, uma realidade cultural nova, uma realidade de recursos nova e etc. Deve ser uma coisa de louco, se você conseguir tudo isso e equilibrar, né? Exatamente. É trocar a roda do carro com o carro andando, né? A pandemia foi isso o tempo todo. E aí é justamente essa habilidade que eu acho que tem que ter. Muita humildade, né? Vontade de estar lá, de conversar, de entender, e ao mesmo tempo já estar planejando quais são as possíveis mudanças e qual é a forma de implementar isso sem ser agressivo, sem ser culpabilizando, falando que está errado, sabe? E acho que uma das melhores formas de fazer isso é trazendo esses profissionais para fazer junto com você, né? A gente sabe, né? Qualquer ambiente de trabalho, você vai implementar alguma coisa que você fez sozinho, não vai ser utilizado, né? Então, justamente conhecer a equipe e trazer eles para fazer essas ferramentas e essas mudanças, sabe? E falar, olha, se a gente mudar a cama de lado, colocar o fluxo assim, você acha que vai funcionar? A gente foi na hora, já conhecendo, já ajudando e já perguntando, né? Já elaborando mudanças e perguntando. Então, foi muito assim, porque essa missão, especificamente do Nordeste, foi 1 mês. Então, assim, a primeira semana foi esse reconhecimento com já proposições de mudança, para depois estruturar algo maior, tá? Sabe o que eu acho legal de pensar, né? Que a Mari falando, né? De uma situação específica. Mas eu fico pensando, né? Por exemplo, quando alguém chega num trabalho novo, né? Ah, mudei de hospital, né? Tô indo para um lugar novo, né? É bem essa característica, né? As pessoas já chegam tipo assim, nossa, que faz isso? Não, mas sei lá, onde eu passei fazia tal coisa e é melhor, né? E é isso, né, Mari? Não leva a lugar nenhum, né? Então, acho que é uma. Eu acho bom a gente ter essa conversa também para trazer isso para a nossa realidade, né? Porque é muito propositivo, né? A ideia é propor, né? Fazer troca, e isso deveria ser uma realidade do nosso dia a dia, né? De entender o lugar, né? A gente teve um episódio que a gente falou sobre estágio, né? Aprender a residência, né? E uma das coisas que a gente colocou, Mari, foi isso. Você está entrando num lugar, né? Então, assim, você precisa entender o que é aquele lugar, qual a cultura daquele lugar, né? Quais são os valores daquele lugar. Porque não é sobre você, né? É sobre propor alguma coisa para o sistema, para melhorar, né, os pacientes, enfim. Então, acho que é muito legal, assim. Então, eu imagino que é isso, né? Tem que ser a característica de uma pessoa muito tranquila e que seja muito propositiva, porque senão não tem como acontecer mesmo, né? Exatamente. E os resultados são tão melhores, sabe? Eu já tinha começado a observar isso com a minha própria forma como preceptora, no caso, no Hospital das Clínicas, né? Eu aprendi a ser uma supervisora muito rígida, porque eu tive supervisores muito rígidos. E aí, em processos aí de autoconhecimento, enfim, eu comecei a modificar um pouco isso. E eu via que os resultados só eram muito melhores, sabe? Em vez da bronca, né? Da conversa. E eu acho que a comunicação realmente muda tudo, tá? Tanto para você entrar nos lugares, como, por exemplo, né? Se eu não expressasse que eu tinha vontade de estar lá, eu não estaria lá. Tanto de chegar nos lugares e comunicar, a gente está aqui para ajudar e tal. Nossa, você faz assim, que legal. É uma boa ideia mesmo. Porque também a falta de recurso te traz novas ideias, né? Tão interessantes, tão boas. A gente aprendeu muita coisa. E realmente isso de comparar não leva a lugar nenhum. Péssimos resultados.
Esse era outro ponto que eu ia falar, né, Mari, que né, você saiu de um lugar onde, né, querendo ou não, a gente está ali dentro do melhor que existe, né, de SUS, né, de disponibilidade de profissionais e tudo mais, né? E aí, de novo, trazendo, né, para uma realidade mais ampla, quantas vezes a gente não fala assim, as coisas só vão melhorar se eu tiver tal equipamento, se eu tiver não sei, né? E aí, a hora que a gente escuta você falar, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A gente começa a ver que, na verdade, tem pequenas ações, né, que podem levar a grandes coisas, né? A melhorias importantes, né? Então, eu queria que você desse alguns exemplos, assim, né, do que rolou lá, de como, né, de coisas que vocês fizeram, assim, como pequenas mudanças, ou só para ficar mais claro para todo mundo que está ouvindo. Uhum. Bom, acho que é a parte mais importante, assim, é a gente ampliar nossa visão, né? Quando a gente está imerso no mesmo lugar, a gente deixa de ver o quão importante é o que a gente está fazendo, o que a gente tem disponível, o que a gente sabe. Então, quando a gente vai para um outro lugar, numa outra situação, uma outra cultura, a gente começa, se a gente tiver com esse olhar ampliado, claro, né, e não um olhar julgador, a gente começa a aprender coisas novas e propor também. Então, por exemplo, nesse contexto da pandemia, de uma infecção por vírus respiratório, a prevenção da infecção é extremamente importante, né? Então, por exemplo, alterações de fluxo ali, de internação, de local, de paciente, de conforto para os profissionais, né? Isso tudo tinha que ser modificado. Mas a gente sabe o quão difícil é modificar, por exemplo, o conforto que ficou lá há 30 anos, é ali esse conforto, mas ele está no meio da UTI, que é de Covid, e você vai descansar lá sem máscara, né? E a gente acaba falando que está tudo bem, né? Os profissionais acabam até se expondo ao risco para não mudar, né? E não adianta você falar que vai mudar, na verdade, tem que propor algo melhor, né? Então, teve que ser alterado todo um fluxo das camas de UTI para manter o conforto onde ele já era, sabe? Locais de paramentação e desparamentação. Você precisa oferecer para o profissional algo que seja funcional, né? Então, assim, você vai pôr sua bolsa aqui, um armário. Então, tudo isso são modificações que a gente foi vendo e fazendo. E na assistência direta do paciente, acho que o principal era em relação à indicação correta da oxigenoterapia, da VNI, da intubação, da prona, se fosse o caso, né? E prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Acho que esse foi o grande causa de morte, assim, por Covid na maioria dos municípios brasileiros, né? A indicação da intubação, bom, a atualização das informações durante uma pandemia, durante uma epidemia, é algo muito difícil também, né? Que se não tiver uma pessoa responsável por isso e que acesse de forma eficiente lá os profissionais da ponta, não funciona. Então, aquelas primeiras informações, né, de não fazer VNI ou de intubar pacientes precocemente, né, ainda estavam lá mesmo já no meio aí da pandemia. Então, essa atualização foi extremamente importante. Por exemplo, em alguns municípios, em alguns lugares, eles intubavam pacientes, assim, realmente que não tinha indicação, né? Então, era uma coleta de gás arterial no paciente que está lá em máscara de Venturi, considerando que a Venturi, né, seria 50%, e a máscara não reinolante 100% de FO2, e aí vinha uma relação PF abaixo de 50 e essa pessoa era entubada, independente de sintomatologia. E aí, num hospital que está lotado, né, como todos os nossos hospitais estavam, o controle de infecção muito mais difícil, eles acabavam infectando e falecendo, né? Então, acho que a indicação da intubação foi uma modificação extremamente importante, a orientação sobre a indicação correta, e medidas para controle de infecção. Então, por exemplo, bom, a gente sabe aí nas nossas UTIs o quanto a gente faz as coisas porque já faz, porque é rotina, a gente chama de rotina, né? Não, a rotina é depois do banho já fazer a higiene oral dessa forma, e, enfim. Então, a gente tem todas essas rotinas muito instituídas. E quando vem um observador externo, e aí pergunta, mas por que você está fazendo higiene oral com luva estéreo?
Não, vamos economizar esse material, não tem necessidade, tipo, né? Ah, mas a troca do curativo do catéter central, esse sim precisa ser com luva estéril. Esse é importante, porque, né, infecção de corrente sanguínea, enfim. Então, essas modificações que foram acontecendo. Então, isso só a gente estando ali para ver, sabe? Tanto como eles nos nossos hospitais também vão ver outras coisas que podem sugerir modificações também. E, então, acho que esses pontos ali do dia a dia eram muito importantes, que a gente trabalhou muito, e a comunicação, né? Tanto multidisciplinar quanto com os outros setores também do complexo hospitalar. Então, na Covid, a gente viu a falta de medicamento o tempo todo, né? No mundo todo. E isso era o nosso dia a dia. Hoje tinha heparina, amanhã não tinha. Hoje tinha midazolam, amanhã não tinha. Era assim o tempo todo. Só que, se a gente não tem uma comunicação adequada, essa midazolam, a heparina, vai voltar para a farmácia, mas a gente não vai saber. Então, a gente vai deixar de usar porque, não tem. Então, esse tipo de comunicação de rotina, a gente também tentou melhorar, elaborou outros fluxos, e foi legal. Porque, por exemplo, o paciente ficava sem um anticoagulante porque não tinha, mas no fim tinha, né? E só foi esquecido de comunicar. E ali, pensando na equipe multidisciplinar, a comunicação do dia a dia, né? De conduta, de discussão de caso, que durante uma epidemia é muito difícil, né? O tempo, a correria, porém muda completamente o desfecho dos casos, e então deve ser priorizado sim, né? Bom, a gente tentou instituir a visita multidisciplinar de uma forma mais simples, com checklists, com ferramentas que agilizassem isso, e a gente junto, participando da visita, para eles entenderem que isso é legal, que isso facilita o dia a dia e traz melhores resultados, né? Porque é isso, se a gente não tem essa rotina, a gente segue assim. Mas quem já tem isso instituído e vê que funciona, aí acaba fazendo, né? Então, a gente participou muito disso. Talvez é difícil no começo, né, para eles implementarem. Mas uma vez implementado, aí os resultados começam a ser melhores. Aquela que você fala, vamos fazer uma visita. Não tenho tempo, mas se você faz a visita, você ganha tempo em outras coisas. Aí as coisas vão fluir. Exatamente. Então, participar disso, e depois eles faziam sozinhos, entendeu? A gente não precisava mais falar, olha, vamos passar a visita agora? Não, a gente já passou, sabe? E é muito mais eficiente mesmo, né? Ainda mais em muitos municípios do Brasil, a gente tem falta de mão de obra, a gente tem falta de profissionais especializados, né? Então, por exemplo, eu vi muitos profissionais trabalhavam 24, 36 horas nesse lugar, depois eles iam para outro município e trabalhavam mais 24, 36 horas, então eles iam nesse hospital uma vez por semana. Isso era físio, enfermagem, médicos, todos. Então, é muito difícil você ter um rotineiro, no caso, não tinha. E acho que a maioria dos hospitais do Brasil não deve ter um rotineiro, e é algo que modifica completamente o desfecho, né? Então, eu não sabia se o paciente tinha feito hemodiálise, se eu tinha aumentado a PIP, se não tinha, quando tinha, porque também não tinham ferramentas de passagem de plantão escrita, né? Então, é algo que a gente tentou sugerir e que facilita o dia a dia. É muito mais fácil, né, em vez de olhar o prontuário que é escrito, então, vou lá buscar quando que o paciente fez hemodiálise e se está escrito ali na minha frente que o paciente fez hemodiálise ontem. Isso muda completamente meu dia a dia, facilita, é muito mais rápido, né? Então, esse tipo de melhoria de comunicação, acho que é essencial, tanto multidisciplinar quanto entre outros setores, coordenação de farmácia, coordenação de fluxo de paciente ali, né? Vai internar aqui, vai para casa, né? Indicações de internação. E é muita coisa, assim, muita coisa que dá para fazer. É muito legal. Ô, Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Sanclaia, deixa eu só fazer um comentário. Que o que eu acho legal é que é isso, né? Em nenhum momento a gente falou de coisas caríssimas, né? De coisas que têm investimento financeiro alto, né? São coisas que são super factíveis de serem feitas, né? E além disso, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, né? É essa importância da gente... Vamos ver como que eu vou falar se vai sair bem, mas da gente manter o nível de evidência e de atuação em cima da evidência, do que tem de melhor adequado, né? Então, assim, olhar para o que é melhor
mas adaptar para o que dá para ser feito naquele lugar, né? Então eu acho legal essa visão de é isso, assim, olha, por evidência, a gente precisa ter um round multidisciplinar, né? Então vamos colocar aqui, e se a gente precisar adaptar isso para um horário mais curto e tudo mais, então a gente adapta, né? Mas a gente vai tentar manter o que é o melhor a ser feito para o paciente, né? Então isso eu acho muito legal. E a outra coisa que eu queria pontuar, agora invertendo o olhar, né? É que a gente, quando a gente está numa UTI, chega alguém de fora, né? E às vezes a pessoa fala assim: olha, nossa, que legal que você faz assim, mas e se? Ah, imagina, não, né? A gente tem uma barreira muito grande, né? E aí eu acho que essa conversa também chama atenção para isso, né? Para a gente rever essa coisa de como a gente olha o olhar externo, né? Porque isso pode ser muito bem-vindo, né? Sem dúvida, a resistência natural, né, de qualquer pessoa externa e modificação no nosso trabalho que a gente já faz desse jeito e que dá certo há muito tempo. Né, a resistência é algo que a gente precisa conversar, assim, eu acho que em todos os sentidos da vida, todos os âmbitos, né, fica muito mais, aparecem muito mais oportunidades de melhoria se a gente mudar um pouco dessa visão. Mas e também eu acho que ajuda quando as instituições são bem reconhecidas, né, tanto as governamentais quanto as não governamentais que eu tive a oportunidade de participar, elas têm um reconhecimento e eu via a admiração dos profissionais também. Então, acho que isso Já chega com uma facilita. credibilidade, né? Exatamente, abre portas para conversa mesmo, sabe? Então, acho que isso facilita. O que eu ia perguntar, assim, qual era a pressão em cima de vocês, até pessoal, não estou falando que é da instituição, não, mas de vocês, como você disse, a instituição precisa ser reconhecida, a instituição precisa ter credibilidade, a gente vai tentar mudar fluxo. Então, qual era a pressão em você mesmo de estar buscando informação, estudando e tal? Eu estou falando isso porque eu, na pandemia, sentia isso. Eu me sentia na obrigação, eu ficava noites e noites estudando tudo que saía sobre o Covid. E aí você falou, é Covid, é febre amarela, é doença, outro tipo de vírus respiratório. Então, são sempre coisas muito inusitadas que, habitualmente, a gente não está vendo no dia a dia. De repente, vocês têm que ajudar a moldar e a redefinir fluxos dentro de um serviço, de uma coisa que talvez seja novidade para vocês também. E se tinha isso, que horas fazia isso? Havia tempo para fazer isso? Sim, tinha pressão, sim, pessoal e da chefia também, da coordenação. Porque nas emergências de saúde as coisas têm que mostrar resultados de forma muito rápida, né? Acho que nas UTIs em geral tem, mas nos momentos de pressão sobre o sistema de saúde, a gente precisa diminuir internação, precisa diminuir mortalidade, precisa diminuir tempo de internação. Então, havia pressão, sim, e nessas organizações que são bem estruturadas, a coordenação é muito próxima e ela te pergunta mesmo, assim, olha, o que você viu? E a gente tem que fazer um relatório diariamente, e relatório simples, tá? Não é aquelas coisas elaboradas que você passaria meses fazendo. Não, olha, está assim, a proposta é essa, então a gente estipulava metas a curto, na verdade, metas imediatas, a curtíssimo prazo, a curto, médio e longo prazo, que seria aquelas legados que a gente também, que ficou aí como uma pergunta posterior, né? Então, existe essa pressão, mas existe apoio, né? Então, assim, você viu que existe isso, como que a gente pode resolver isso? Precisava mudar as camas de lugar, precisava fechar esse lugar, abrir outro. Não, então a gente vai conversar, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Então, existe esse apoio de coordenação. Agora, em relação ao estudo, né, da doença, no caso, dos tratamentos, enfim, a gente tinha esse tempo, na verdade, a gente acaba podendo escolher o que a gente vai fazer com o tempo, né? Então, o quanto a gente acha que a gente precisa estar lá dentro da UTI junto com a equipe, o quanto a gente precisa estar estudando e elaborando uma proposta. Então, tudo isso é muito bem conversado, né? São profissionais muito bem qualificados e que têm essa habilidade de lidar com o tempo. Então, o manejo do tempo é algo muito importante, sim. Legal. E esse legado, quer seguir então, com a Mari? pergunta do legado? Isso. E o legado, assim, como é que você acha que ficou e como é que vocês trabalharam para deixar estruturas melhores para o SUS, para o atendimento de outras condições e etc.? Eu acho que mesmo trabalhando nas emergências, esse olhar pensando em legado tem que acontecer, né? E a Covid foi uma grande oportunidade, entre aspas, né?
Então, desde o primeiro momento, essa questão de a gente arma uma estrutura, né? A gente, não, vamos trazer esses profissionais, mas depois eles vão embora. E a própria equipe dos lugares cobra isso, tá? Eles, vocês vão fazer isso agora, mas depois vocês vão embora e vai acontecer de novo. Então, você não mudar a cabeça de todo mundo e fazer entender que é bom, aquilo ali eles não vão querer te ajudar na hora que você estiver implementando, né? exatamente. E aí, por isso que é tão importante construir as coisas juntos, né? Conversar e entender a importância do que a gente está fazendo. Por que a gente está mudando? Por que é importante prevenir esse tipo de infecção? O que acontece? O que gasta mais, né? Tanto os profissionais da ponta quanto a coordenação, os diretores e tudo mais. Então, o entendimento das mudanças, o porquê que está acontecendo, acho que é um grande legado, porque é mais seguro dessas mudanças perpetuarem, permanecerem, né? E não fazer essas mudanças de forma que voláteis, né? Então, eu vou abrir essa tenda aqui, colocar essa tenda, vou mudar com tapume. Então, essas adaptações que são facilmente, né, que são tiradas depois, acho que isso não é interessante. Alguns momentos há necessidade, mas acho que não deve ser a priorização. E as propostas, por exemplo, a gente saiu dessa unidade propondo, falou assim, olha, ia ser muito interessante ter um profissional rotineiro ou médico, quanto for possível, sabe? Não, a gente tem essa pessoa que já estava interessada nisso, então, assim, acho que é o momento também de fazer acontecer o que eles já tinham vontade que acontecesse. Então, também é uma oportunidade que pode ser mais consolidada, né? A gente deixa um relatório final também, né, de tudo que foi feito, por que foi feito, quais foram os resultados, isso para a diretoria, né, no caso, e tentar aproximar eles da assistência. Outro legado interessante, principalmente da pandemia, em relação aos teleserviços, né, a telemedicina, as teleconsultas. Então, por exemplo, na época que a gente estava nesse complexo hospitalar do Nordeste, a USP estava acompanhando também com uma visita multidisciplinar por telemedicina. Não sei se é assim que fala exatamente, tá? Mas era muito interessante. Então, eles discutiam os casos, a equipe, o médico, enfermeiro, físio e quem mais tivesse ali, com a equipe médica eu acho que era do INCOR, se não me engano. Só que é aquilo, né? É um momento no dia que é legal, vai discutir, mas não é o dia a dia e não está vendo essas pequenas coisas que a gente vê quando a gente está ali imerso. Mas já é já é uma ajuda, né? E nesses muitos municípios brasileiros que não têm tantos especialistas, né? A telemedicina é realmente um legado muito legal. Então, a gente vê agora consultas com especialistas por telemedicina no próprio sistema de saúde que podem desafogar realmente aí uma fila de especialistas, né? Então, acho que esse é um grande legado também. Que mais? Eu acho que você estava falando da questão das mudanças, né? Na verdade, elas precisam ser sustentáveis, né? Não adianta você ir lá, né, fazer uma mudança, sei lá, né, com equipamento seu, aí você vai embora, você leva o equipamento, né? Não faz nenhum sentido. Então, acho muito legal, Mari. Acho que essa conversa ela é muito interessante, né? A gente está indo aí para o final, mas tanto para saber de uma experiência nova, né? Que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não sabia, né? Que existia, né, essa possibilidade de atuação, de serviço, né? Então, para conhecer alguma coisa, mas também para a gente repensar, né, no nosso dia a dia, nas nossas coisas, nas nossas realidades, né? Porque, na verdade, são aprendizados que super cabem dentro da nossa UTI, dentro do nosso dia a dia, e principalmente dentro do nosso comportamento profissional, né? Que era isso que eu estava falando. Então, assim, como que eu vou começar a olhar sugestões de fora hoje de outro jeito, né? Porque talvez realmente aquilo possa fazer sentido, vai mudar alguma coisa, né? Quem acompanha a gente, né, e é, por exemplo, coordenador ou gestor, né, essa fala de, olha, as mudanças precisam ser feitas em conjunto, né, precisa ser sustentável. Então, acho que para mim, assim, né, foi uma conversa muito legal para abrir horizontes e também para fazer a gente repensar que isso super cabe no nosso dia a dia, né, na nossa vivência profissional, né, Sancler?
Isso, exatamente. E até eu fico pensando assim, o quanto a gente precisava, a gente está fazendo isso com você aqui agora, Mari, mas as próprias organizações governamentais e não governamentais entenderem mais que o fisioterapeuta pode se inserir dentro dessa equipe, né? Como você falou, quem trabalhou na pandemia já era uma pessoa na área de UTI, provavelmente recebeu milhares de ligações como é que você recebeu. Ei, o que eu faço agora? Será que é hora de fazer isso e tal? Então a gente... E olha que eu vou transpor a questão legal de qual é o papel do fisioterapeuta e tal, mas falando que na vida real, de qualidade, a gente já tem inúmeras pessoas que sabem, a gente tem um episódio aqui de conhecidos ou reconhecidos, né? Reconhecem o nosso papel e, assim, como a gente pode acrescentar dentro do modelo de saúde que a gente tem no nosso país. A gente sabe o que o fisioterapeuta faz, a gente sabe as frentes que o fisioterapeuta atua, e a gente sabe que nessas situações precisa de profissionais com estas habilidades. Só que a gente tem habilidades que você descreveu aqui, Mari, que a gente precisa trabalhar nos fisioterapeutas para que a gente possa suprir essa demanda fora, senão não tem como, né? Quando você começa a falar, eu acho que deve ter gente pensando assim, ela foi lá, ela foi trabalhar como fisioterapeuta na situação de emergência. Mas não adianta ela dar um plantão de 12 horas e voltar 3 dias depois, ela não está ajudando a situação de emergência. Um paciente, se você trata ele bem 12 horas e não trata nas outras, não adiantou de nada. Então, é muito mais impactante a mudança que se faz no serviço, na equipe, na sociedade, no sistema de saúde, do que a ação de dar assistência ali. Então, eu acho que são 2 caminhos que a gente precisa fluir, para que as instituições entendam melhor que a gente pode se inserir ali dentro e que a gente, quanto fisioterapeuta, se capacite para que a gente possa estar ali dentro. Tem que transpor, né? Tem que transcender. E isso tem a ver com a visão da sociedade, né, que durante muito tempo, e ainda em alguns lugares, é médico-centrista e tal. Pensando em ajuda humanitária, em projetos grandes, o mais importante não é centralizar numa profissão, muito pelo contrário, é oferecer para aquela população ali algo que possa ser transformador. Então, eu acho que é muito legal, muito promissor, e eu queria, para a gente encaminhar para o final, te fazer uma pergunta. Você tem outras... não é propostas, como é que eu posso dizer? Você tem outros planejamentos de fazer coisas ainda mais desse tipo? O que passa pela sua cabeça hoje? Uai, eu tenho sempre. Eu ia falar isso. Pelo que eu conversei com a Mari no Cifir, é assim, ó, chamou, vai, né? Onde está chamando? E situações não faltam, né? Pois é, infelizmente, situações não faltam, né? Exato. Mas eu acho que essa ampliação da nossa visão do nosso sistema de saúde e a gente que sabe, de fato, onde a gente consegue atuar, o que a gente pode atuar. Então, eu realmente sou uma apaixonada por isso. E é o que eu digo, essas missões voluntárias, você conhece muita gente muito interessante, admirável mesmo, profissionais incríveis, e aí você vê uma notícia na TV, por exemplo, e fala, nossa, eu posso ajudar aí, sabe? Por exemplo, a epidemia de vírus social respiratório, eu trabalhei em UTI pediátrica, né, bastante tempo, e sabia que eu podia ajudar, de fato, ainda mais com uma visão dessas situações de emergência já um pouco mais treinado, um olhar um pouco mais treinado. E aí eu entrei em contato, mas tem o link de inscrição de voluntário, inclusive, né? Eu fiz o link de inscrição, perguntei, olha, vocês estão precisando? Acho que eu posso ajudar. Então, realmente, eu tenho sempre essa vontade, sim. Estou pronta. Mas eu sei que não você tem que estar com uma vida um pouco organizada, né? Não é tão fácil assim você pegar o avião e ir para qualquer lugar, né? Então, eu sei que eu tenho essa possibilidade, mas são experiências únicas, assim, de verdade. Eu aprendi muito, eu sou outra pessoa depois dessas experiências. Acho que todo mundo é outra pessoa depois da pandemia, pelo menos deveria ser, mas acho que depois dessas experiências eu ampliei muito minha visão. E em relação tanto às instituições, né, poderiam ver o papel do fisioterapeuta ali para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas eu acho que a gente também tem que fazer uma força para emergir nesses lugares, né? Então, hoje eu estudo política pública em saúde, e é muito por isso, porque eu tenho uma visão ampliada da minha capacidade de atuação, e eu quero estar nesses lugares, eu quero não só tratar doença, eu quero falar de saúde também, então quero prevenir, quero ajudar na prevenção dessas epidemias, por exemplo. Isso é papel do fisioterapeuta também, né?
Então, eu acho que é essa ampliação que a gente precisa ir se colocando nesses lugares. Acho que é isso. A gente espera que outras 7. pessoas se juntem a você aí, ouvindo o podcast, viu? Tomara. Isso que eu ia falar. Eu acho que o episódio serve para quem sempre teve vontade, né, de coisas desse tipo, porque tem gente que tem muita vontade, né, para se jogar, para ir, né? Acho que a Mari está super disponível para conversar, né, se quiser conversar. Então serve para quem tem, né, essa vontade, quer experimentar, enfim. E serve para quem fala, bom, isso não é para mim, mas tem várias lições, né, de quem foi, de quem fez e que super pode gerar um aprendizado importante para gente. Então, Maria, queria agradecer, foi uma conversa ótima. Eu sempre, né, no Cefira, falei para Maria, eu gosto desse tipo de conversa, eu acho interessantíssimo, eu acho que amplia assim os nossos olhares e horizontes de uma forma muito importante, né? Então, obrigada pela sua participação aqui. Eu queria deixar uma sugestão que eu ganhei de aniversário na época do Covid, até um pouco depois que passou o Covid, que é um livro que chama Além dos Heróis, um sistema de gestão Lean para a área da saúde. É um livro bem legal, ele é um livro um pouco mais técnico, assim, mas ele fala um pouco disso, de sistemas, né? E aí foi um livro que eu gostei de ler, assim, então fica aqui a minha dica para quem quiser ler algum livro desse tipo. Vou passar para o Sancler para ele falar aí a última fala e depois a gente deixa você terminar, Mari. Mari, obrigado pela participação, muito enriquecedor, muito inspirador poder conversar sobre esse assunto contigo. Eu espero que realmente, tanto nesse seu trabalho com políticas públicas de saúde, a gente sabe que tem vários outros colegas e outras colegas também que estão envolvidos nisso, que a gente possa desenvolver um sistema de saúde melhor e principalmente mais justo e mais digno para as pessoas, e que esteja atrelado ao envolvimento da nossa profissão, que eu acho que tem tudo a oferecer aí nesse sentido. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que a minha dica vai ser mais ou menos o que a Mari citou agora no final. Se você tem interesse, procure as organizações, entre em contato para saber um pouco como elas funcionam, o que elas precisam e como você poderia participar ou ajudar de alguma maneira. Eu acho que a gente falar mais do que ficar esperando as coisas caírem do céu é mais... Falar mais sobre e fazer é melhor do que ficar esperando as coisas caírem do céu. Então, essa seria a minha dica. Eu agradeço imensamente e passo a palavra para você terminar aí nosso episódio, tá bom? Ai, gente, muito obrigada por esse momento, poder reviver um pouco dessas histórias, né? Acho que esses 5 anos de pandemia a gente vai esquecendo um pouco, então é muito bom ter esses momentos que não podem ser esquecidos mesmo. Admiro muito vocês, então acho que o papel de vocês também na colaboração da ampliação da fisioterapia, UTI e dos fisioterapeutas é incrível, é um movimento muito importante, obrigada por isso. E acho que eu vou deixar até uma dica cultural também, então, já que... Deixa, Mari, né, a gente adora. Pensando nisso, eu acho que a gente conhecer um pouco da história faz a gente ampliar essa visão e conseguir enxergar as novas oportunidades, porque tudo é muito cíclico, sabe? Né? A revolta da vacina e agora depois do Covid, então tudo é muito cíclico. Então conhecer a história acho que é muito importante. Então fica uma dica de um podcast que chama Literatura Viral, que é um podcast que eu sou apaixonada. Já acabou, tá? Mas na época da pandemia estava esse doutor em literatura médica estava fazendo e ele fala muito das histórias das epidemias, da história da medicina, da história das vacinas e de muita coisa, linkando muito com arte, com literatura, com cultura, então é incrível. Fica essa dica. Legal. Muito obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo que acompanhou e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.